Fala moçada, beleza? Milhomem de volta, trazendo para você a resolução das questões de direito penal cobradas no Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Então vamos ao que interessa, a resolução da questão na tela. Muito bem. A questão que será objeto da nossa análise foi cobrada no Exame Unificado número 26 e traz a seguinte redação. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que, letra A, não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Letra C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. E letra D, não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. Muito bem, vem cá comigo. Nós estamos falando sobre a chamada abolitio criminis, ou norma descriminalizadora. Da mesma forma que o princípio da legalidade é uma garantia do cidadão que restringe o poder punitivo do Estado àquelas hipóteses que encontram previsão legal, a desconsideração de uma conduta como crime também depende da expedição, digamos assim, da criação de uma norma penal também no Congresso Nacional. A fonte formal da norma incriminadora e da norma descriminalizadora é a mesma. E a norma, ela é descriminalizadora quando entendem os legisladores que já não mais se justifica a tutela jurídico-penal de uma determinada conduta que não, digamos, aflija interesses da coletividade como um todo, mas tão somente meramente interesses privados. Nós temos como exemplo razoavelmente recente na nossa história legislativa do crime de adultério, que foi considerado por mais de 40 anos como conduta criminosa, desde a data da entrada em vigor do Código Penal em 1940, até que fora revogada, considerando o legislador tratar-se a preservação da fidelidade ou a sua violação um elemento de natureza privada, inerente ao casal e que não diz respeito à coletividade. Daí porque deixar-se de considerar o adultério como crime. O fato é que a norma descriminalizadora, ela limpa todos os efeitos ou quase todos os efeitos decorrentes da prática criminosa. Se o cidadão está sendo investigado, o inquérito será trancado com o surgimento da norma descriminalizadora, da abolitio criminis. Se já houve a ação penal, essa ação penal será trancada em razão da extinção da punibilidade. Se o cidadão já foi condenado, será julgada a extinção da punibilidade e ele não cumprirá a pena efetivamente que lhe fora aplicada. Se ele se encontra cumprindo essa pena, ele será colocado em liberdade e declarada extinta a punibilidade. A única consequência que não alcança, ou o único efeito que não atinge a pessoa que fora condenada pela prática de um crime que deixa de ser considerado como tal, é se ele já cumpriu toda a pena e a sua pena foi considerada, julgada, extinta. Aí, Inês é morta, como diz o ditado. Mas, se o cidadão está sendo investigado, processado ou cumprindo pena, os efeitos da abolitio criminis lhe beneficiam diretamente. Bom,
Para a gente falar de abolício crimes, é necessário se analisar as disposições preliminares do Código Penal, mais especificamente o seu artigo 2º, e é isso que nós fazemos agora. Joga aí na tela. Muito bem. Olha lá. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Presta atenção, ó, e os efeitos penais da sentença condenatória. Professor, sentença condenatória tem outros efeitos que não somente os efeitos penais? Tem sim, tem efeitos civis. Quais são esses efeitos civis? Uma das consequências da condenação por sentença transitada em julgado em âmbito criminal é o dever de indenizar. Ou seja, aquele que é condenado definitivamente tem a obrigação de reparar os danos causados pela prática criminosa. E a abolício criminis, essa norma descriminalizadora, embora afaste todos os efeitos penais primários e secundários, por exemplo, a aplicação da pena, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a consideração da condenação para efeitos de reincidência, tudo isso será apagado, não apagará a obrigação que tem a pessoa que cometeu a conduta delitiva de reparar os danos causados à vítima. Daí porque nós estamos diante de uma hipótese de, digamos, apagamento, eu vou chamar assim, apagamento parcial de quase todos os efeitos, subsistindo os efeitos civis, os efeitos de natureza patrimonial. Então, já que você sabe quais são os efeitos alcançados pela abolício criminis, pela norma descriminalizadora, vamos às hipóteses trazidas pelo examinador. Joga aí na tela. Agora, muito bem. Letra A. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado. Falso. O trânsito em julgado é o decurso do prazo que faz com que uma decisão judicial torne-se imutável. Mas o trânsito em julgado não é páreo para a abolício criminis, tá bom? A abolício criminis vai lá e acaba com o trânsito em julgado. A sentença já transitou em julgado, o cidadão está cumprindo pena, surgiu a abolício criminis? Não interessa, meu amigo, o cidadão vai ser colocado em liberdade e vai ser julgado extinta a sua punibilidade. É um dos efeitos decorrentes do reconhecimento da abolício criminis como causa extintiva de punibilidade, lá no artigo 109 do Código Penal, tá bom? Joga na tela. Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais. Errado. Cadê o erro? Aqui, ó, fazendo cessar os efeitos civis. Letra C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Está aqui, ó. Letra C é a resposta da nossa questão. Cessam os efeitos penais, mas não os extrapenais, os civis, patrimoniais, subsistindo o dever de reparação do dano. Beleza? Vamos à próxima questão. Joga na tela aí, Batatinha. Boa, garoto. Questão que fora cobrada no exame unificado número 26 e que traz a seguinte redação. Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com sua esposa, causando sua morte. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. Preocupado com as consequências de seus atos, após indiciamento realizado pela autoridade policial, Bruno procura seu advogado para esclarecimentos. Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido pelo agente, o advogado deve esclarecer que Bruno, tecnicamente, será responsabilizado pelas seguintes práticas criminosas. Letra A. Homicídio culposo e tentativa de dano em concurso material. Homicídio culposo apenas.
homicídio culposo e tentativa de dano em concurso formal e homicídio doloso apenas. Bom, na hipótese, nós estamos diante de um erro, a aberratio ictus, o erro na execução. Na realidade, nem é aberratio ictus, nem é erro na execução, é a chamada aberratio delicti, é o erro quanto ao crime. O cidadão queria causar um crime de dano e acaba causando um crime contra a vida. É o que caracteriza a chamada aberratio delicti. E o legislador prevê de forma expressa esse erro, que é um erro de natureza acidental. Haverá a possibilidade de responsabilização pelos dois crimes, a responsabilização pelo crime contra a vida, que é culposo porque o agente não tinha a intenção, o dolo de matar, mas em razão da sua conduta imprudente, que foi o arremesso da pedra sem tomar os cuidados necessários, deu causa à morte. E ele também poderá ser punido pelo crime de dano contra a janela ou patrimônio do estabelecimento. Quem vai resolver isso é o Código Penal e é agora, tá bom? Joga na tela. Olha lá. O erro na execução, ao qual eu fiz a referência, está previsto no artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. No erro na execução, na aberratio ictus, o cidadão quer cometer um crime determinado. E ele comete esse crime, mas ele comete esse crime contra outra pessoa que não aquela pretendida, beleza? Já na hipótese seguinte que nós vamos analisar, que é a da aberratio delicti, ou resultado diverso do pretendido, o cidadão quer cometer um crime determinado, mas comete outro crime. Entendeu a diferença? Então, vamos analisar a previsão do resultado diverso do pretendido, ou aberratio delicti, prevista no artigo 74 do Código Penal. Joga na tela. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, ou seja, do erro na execução, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Ou seja, o cidadão responderá por culpa em relação ao crime que não pretendia realizar e responderá por dolo em relação ao crime efetivamente realizado. Beleza? Admitindo-se a aplicação da regra do artigo 70, que é a do crime formal. Será que nesse caso a janela foi efetivamente quebrada? Vamos voltar à questão. Joga na tela. Olha lá. Pretendendo causar o dano, o cidadão arremessou uma grande pedra em direção à janela. Todavia, sua conduta fez que a pedra acertasse a cabeça. Por outro lado, a janela não foi atingida, permanecendo intacta. Isso é importante por quê? Porque, em não havendo o dano efetivo ao patrimônio, de acordo com o regramento constante do artigo 74, eu só terei um crime, porque o artigo 74 não fala na possibilidade de punição do crime culposo na companhia do crime doloso tentado, mas tão somente na possibilidade de combinação do crime culposo com o crime doloso consumado. Assim, na ausência da consumação do crime pretendido, somente subsistirá a responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo. Ô, professor, que massa, hein? Vamos então analisar as hipóteses trazidas pelo examinador. Joga na tela aí, batatinha. Beleza? Letra A. Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido pelo agente, o advogado deve esclarecer que Bruno, tecnicamente, será responsabilizado, letra A, por homicídio culposo e tentativa de dano? Falso. Por quê? Porque o artigo 74 não traz a possibilidade de punição da tentativa.
Letra B de bola, homicídio culposo apenas? Pronto, tá aqui, ó. A resposta da nossa questão, de acordo com o artigo 74. Olha lá, fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo e se ocorre também o resultado, ou seja, o crime pretendido consumado, aí eu aplico a regra do concurso formal. Como no caso não ocorreu o crime pretendido consumado, somente subsiste a responsabilidade penal pelo crime de homicídio culposo. Meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado e não se esqueça, você encontra o professor Flávio Milhomem nas redes sociais, @prof.flaviomilhomem. É isso, um abraço e até a próxima.